E aí, vamos lá. Como é que você vê esses dados aí do payroll hoje? Lá ainda, hein? Bom, dado ruim, né? Foi uma o dado bom que é dado ruim. Né? Foi uma ducha de água fria. Por quê? Porque na quarta-feira, o Jay Powell, ele fez uma declaração dizendo que em dezembro o ritmo de aumento poderia ser diminuído. O mercado interpretou aquilo foi violino aos ouvidos do mercado, né? Então, peraí, a partir de dezembro vai ser meio, tanto é que as probabilidades já indicavam um aumento de meio, e aí já suavizando o aumento da taxa de juros, chegando ali ao final de 2023, próximo de 5,25 talvez. O mercado se animou muito e se animou também porque os últimos dados de inflação eles não vieram tão ruins, tanto o PCI quanto o CPI. Então o mercado, juntando tudo isso, uma inflação um pouco mais controlada e um discurso do Jay Powell dizendo que o ritmo de aumento da taxa de juros estava próximo do fim e poderia começar em dezembro, o mercado se animou. O que aconteceu? Veio esse dado que você trouxe do payroll, Felipe, e veio muito acima do esperado. Então mostra que o jogo ainda não está ganho, que tem um mercado de trabalho bastante apertado ainda, bastante aquecido. Isso significa que há pressões de consumo. E a sociedade americana, ela é muito voltada para o consumo. O consumo é um motor muito forte lá na sociedade americana. Então, pessoas empregadas, mais pessoas entrando para o mercado de trabalho, e o dado que a Paula perguntou aqui também, em relação ao salário médio, aumento do salário médio. Então, a gente tem mais pessoas trabalhando e ganhando mais. O que é ótimo. Você vai falar, Alan, mas isso não é bom? Claro que é bom, isso é excelente. As pessoas estão trabalhando, estão consumindo, estão com um padrão de vida melhor. No entanto, isso potencializa a inflação, aumenta a demanda. E se potencializa a inflação, há uma pressão sobre os juros. Por que é essa pressão sobre os juros? Porque o Banco Central vai ter que subir os juros mais fortemente para conter a inflação. Veja que após quarta-feira era mais ou menos 75% de probabilidade de ir de 4 para 4,5 e 25% de probabilidade de ir para 4,75 do atual, né, range hoje que está entre 3,75 e 4 e de 4 para 4,75, né? Provavelmente, se a gente abrir daqui a pouco as probabilidades, o 0,75 vai ter ganhado força. Não só para essa reunião, mas também para as próximas reuniões. E possivelmente não, com certeza, a curva de juros americana vai abrir, já antecipando aumentos mais fortes do Fed Fund Rate, que é a taxa Selic deles. Para concluir o raciocínio, por que isso afeta o mercado de ações? Afeta de duas maneiras. Primeiro, os prêmios na renda fixa se tornam muito atrativos com os juros mais altos. A renda fixa é a modalidade de investimento que você tem um ganho contratado se você ficar até o vencimento. É a única modalidade que você sabe que você vai sair com mais dinheiro do que você entrou. Claro, salvo um caso de falência, mas com boas empresas, bons bancos ou mesmo os títulos do governo norte-americano, isso não vai ocorrer. Então, peraí, nada mal, né? Ganhar 4% lá nos Estados Unidos. E para o investidor estrangeiro, ganhar dólar mais 4%, nada mal. Então, para que eu vou correr o risco de investir no mercado acionário? Eu vou para a renda fixa, eu tenho meu ganho garantido. Então isso faz com que aumente a demanda pelos títulos de renda fixa e caia a demanda pelas ações. Os preços vão lá para baixo pela menor demanda. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, muitas empresas, principalmente as de tecnologia, são intensivas em capital. Elas precisam de muito capital para realizar os seus investimentos e crescer. Muito bem. E parte desse capital vem via dívidas. Se o custo da dívida aumenta,
aumenta o custo de capital da empresa. No valuation, quando a gente desconta o fluxo de caixa em dinheiro dessas empresas, pensa assim, o lucro em dinheiro dessas empresas, pensa no EBITDA, meio parecido. Quando você desconta isso a valor presente, traz todo esse fluxo para hoje, você está trazendo numa taxa maior. O que vai acontecer com o valor da empresa? Vai cair, certo? Outra coisa, um aumento da taxa de juros cria um ambiente macroeconômico mais propício à recessão. Então, significa que essas empresas vai ter mais dificuldade, vão ter mais dificuldade para realizar os seus investimentos, porque o custo do capital está mais alto e as pessoas também vão ter mais dificuldade de consumir. Consumir seja um apartamento, uma compra de um imóvel, consumir um carro, né? Consumir um eletrodoméstico. Então, boa parte da sociedade americana, ela é voltada para o consumo e esse consumo vai se tornar mais caro. Então, isso esfria a economia de uma maneira geral. E se esfria a economia de uma maneira geral, também afeta as empresas. Então, por esses 3 canais, o aumento da taxa de juros penaliza as ações e a gente vê isso no mercado hoje. Ô Gani, você falou sobre essas projeções aqui, né, do CME, ainda não foram atualizadas. Ainda segue 77% de probabilidade de expectativa do mercado de subir 0,5% e 23% de subir 0,75%. Claro, o payroll acabou de sair faz 10 minutos, possivelmente eles ainda estão contabilizando, né, novas perspectivas, novas estimativas, mas o que eu gostaria de destacar também, Gani, é o seguinte: a gente vê o Ibovespa caindo, e caindo forte logo depois dos dados do payroll, e o dólar subindo, não posso dizer forte, mas subindo aí 0,5%, ele que estava praticamente no 0 a 0 enquanto a expectativa. O reflexo para o Brasil de uma economia forte, mas de uma possibilidade de recessão lá nos Estados Unidos, é muito claro, né? A gente vê que os investidores brasileiros ficam com o pé atrás, a exemplo do que está acontecendo lá. Eu imagino, e aí você pode, claro, expandir um pouco esse comentário, que se o investidor brasileiro vê que nos Estados Unidos, que é a maior potência, a maior economia mundial, as coisas não estão fáceis, possivelmente para o Brasil vai sobrar alguma ventania aí, vai sobrar algum resquício dessa turbulência toda, né? Perfeito, Felipe. Muito bem pontuado. Por quê? Por vários canais. Primeiro, os Estados Unidos ele é um grande consumidor mundial, ele é um grande importador. Então, quando os Estados Unidos eles entram num processo de desaceleração econômica ou uma recessão econômica, eles vão comprar menos. Se vão comprar menos do resto do mundo, significa que os países vão exportar menos para os Estados Unidos. Exportação é uma parte importante do PIB. Então, por esse canal a gente já acaba perdendo. Outro ponto bastante importante, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Quando o juro sobe lá nos Estados Unidos, o investidor, ele fala, para que eu vou colocar o meu dinheiro numa economia emergente, correr o risco com uma economia emergente, com problema fiscal, com questões relacionadas a incertezas institucionais, etc. e tal. Eu vou colocar o meu dinheiro num porto seguro chamado Estados Unidos. Então o investimento migra para os Estados Unidos. E se o investimento migra para os Estados Unidos, o que acontece, né? Essa poupança que a gente teria aqui, né? Essa poupança externa, em vez do dinheiro vir para o Brasil e vai para os Estados Unidos, diminui. E o investimento das empresas precisa de um funding, né? As empresas precisam de dinheiro para realizar os seus investimentos. Por isso que poupança em economia é igual a investimento. Poupança não é o estoque acumulado lá na caderneta de poupança. É aquilo que você não consome da renda. Então, esta poupança viabiliza os investimentos. Da onde que vem essa poupança? Vem lá do mercado financeiro, ou do mercado de crédito
ou do mercado acionário. Mas significa que, seja no mercado de crédito ou no mercado acionário, o investidor estrangeiro, que é muito importante para a gente, ele coloca menos dinheiro, seja no mercado acionário, seja no mercado de dívida. E vai colocar dinheiro aonde? Lá nos Estados Unidos. Então diminui o nosso funding, a nossa poupança para viabilizar os investimentos. Então é muito ruim para a gente. Isso afeta diretamente o nosso PIB, porque afeta os investimentos aqui no Brasil e também afeta as exportações. E veja, muita gente fala assim, mas para ganhar 4% lá nos Estados Unidos, né, agora indo para talvez 4,75%, veja, você não está ganhando só 4%. Aliás, o Will que me trouxe essa contribuição muito boa, muito lógica e muito simples, para falar a verdade. Você está ganhando dólar mais 4,75, não é muito diferente de uma NTN-B. Uma NTN-B paga quanto aqui? IPCA mais 6, próximo de 6, né? E lá está pagando o quê? Vai pagar quanto? Dólar mais 4,75, dólar mais 5? A gente está falando de taxas reais, ou seja, da taxa do ganho além do indexador, muito próximas. E aí a gente pode entrar numa discussão, o que é melhor para uma proteção inflacionária aqui no Brasil? O dólar ou o IPCA? Porque a gente sabe que quando a